Olá pessoal, bem-vindos ao canal Doutor Explicação. Eu sou o Dr. Gilvan Amorim e esse é o seu espaço de explicações médicas. Pessoal, nos próximos 3 vídeos, nesse vídeo e nos próximos 2, eu vou dedicar um espaço para tentar fazer você entender em detalhe alguns fenômenos muito importantes que acontecem na Covid-19, na infecção pelo SARS-CoV-2, que é de vital importância não apenas para a compreensão da doença, mas para além da compreensão, para que a gente possa saber se posicionar, reconhecer alguns sintomas e algumas condições e poder se cuidar com qualidade. Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre inflamação aberrante. Inflamação aberrante. Aberrante, fora do padrão, descontrolada, a grande chave da Covid-19. Existem certos termos médicos que o léxico comum, pessoal, a fala comum toma emprestado e usa muitas vezes de uma forma totalmente inadequada e o faz naturalmente por ingenuidade, por desconhecimento, e isso cria um conceito semântico, um segundo significado que muitas vezes se distancia totalmente daquele conceito original quando encontrado na linguagem médica. 2 belíssimos exemplos disso, pessoal, são os termos inflamação e infecção. Nós não trabalharemos muito hoje com o tema infecção, então eu quero fazer uma descrição muito breve desse conceito para você. Infecção é uma agressão tecidual por um agente etiológico qualquer, um agente bacteriano, um agente fúngico, um agente viral, um micro-organismo que promove a sua ação agressiva contra um determinado organismo, causa um contexto chamado infecção. Então a primeira ocorrência, a primeira distinção que precisamos fazer nesse vídeo hoje, pessoal, é a diferença entre inflamação, que vamos dedicar a falar dela hoje, e infecção. Então, de pronto, infecção é quando nós temos um conjunto de situações clínicas decorrentes da agressão de um agente, de um micro-organismo. Muito bem. Eu quero gastar então, pessoal, um tempo para falar para vocês daquilo que é o cerne, que é o núcleo mais importante da Covid-19, que é a inflamação. Nós poderíamos conceituar a inflamação, pessoal, como uma síndrome decorrente de uma agressão qualquer ao nosso organismo. O que nós queremos dizer quando falamos de síndromes? Síndrome é o conjunto de sintomas, ou seja, aquilo que o paciente sente, aquilo que o paciente reporta, isso é sintoma. Então é um conjunto de sintomas mais o conjunto de sinais. O que são sinais? Sinais são achados alterados que clinicamente são detectados por um profissional da saúde ao te examinar. Então o conjunto daquilo que você conta, aquilo que você reclama, aquilo que você reporta, associado àquilo que se encontra clinicamente depois que você é examinado, nós chamamos isso de síndrome. Muito bem, então inflamação, pessoal, é uma síndrome. E é uma síndrome decorrente da agressão do organismo por qualquer agente que tire o organismo do seu equilíbrio, do seu estado dinâmico de funcionamento, a gente vai ter um processo de inflamação. Então a inflamação pode ser parte de uma infecção ou não. E nós já entendemos então que é infecção quando há a presença, a ação de um micro-organismo. A inflamação, pessoal, pode ser localizada. Por exemplo, eu resolvo dar uma martelada, claro que acidental, resolvo dar uma martelada no meu dedo, então gero no meu dedo uma inflamação que terá pouquíssimos ou nenhum sinal no meu corpo como um todo. Por exemplo, não há quase nenhum sinal inflamatório no meu fígado quando eu levo uma martelada no meu dedo indicador esquerdo. Eu, de repente, corto a mão me aventurando pela cozinha, eu vou gerar naquele local do corte um processo inflamatório.
Então, pessoal, esse é o bojo conceitual, essa é a ideia mais importante que eu quero transmitir para você quando falo de inflamação. E ao longo dessa nossa fala você vai entender por que falar de inflamação, assim como falar dos outros dois itens que estão relacionados, que serão objeto dos dois próximos vídeos, é imprescindível na compreensão dos processos causados pelo vírus da SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. Muito bem, pessoal, então nós chamamos de sinais cardinais. Sinais cardinais quer dizer aquele de importância, o principal, há 5 sinais muito importantes causados pela inflamação. Não importa se a inflamação é generalizada, não importa se a inflamação é local, não importa se é uma inflamação recente que nós apelidamos de inflamação aguda, não importa se a inflamação já se delonga por um ano, nós chamamos as inflamações prolongadas de inflamações crônicas, não importa. Toda inflamação terá esses 5 sinais. Então vamos lá, pessoal. O primeiro sinal, edema, ou seja, inchaço. Se eu voltar com você no exemplo da marretada no meu dedo vai estar inchado, vai estar volumoso, vai ganhar um aumento de volume. Nós chamamos isso então de inchaço na linguagem coloquial ou edema na linguagem mais técnica. Não existe inflamação sem inchaço. E é interessante, pessoal, que as inflamações agudas tendem a inchaços mais exuberantes, mais exagerados, e as inflamações crônicas tendem a inchaços mais comedidos, mais econômicos. Existem determinadas regiões do nosso corpo que a gente brinca, né? A gente olha feio e já incha. A mucosa periocular incha-se muito facilmente. A mucosa labial, quem já teve experiência, por exemplo, de uma picada de abelha nos lábios, sabe do que estou falando. Incha muito e incha rápido. Isso é importante, pessoal. Isso é a causa, olha que conexão interessante. Essa é a causa do famoso edema de glote. O que é o edema de glote? Glote, você sabe, é uma região no alto da nossa garganta, na parte inicial da nossa via respiratória, que uma vez inchando muito rapidamente, se autoestrangula e não permite que a passagem aérea se dê e, portanto, a pessoa pode morrer asfixiada. Edema de glote é um belíssimo exemplo desse inchaço. Vermelhidão, pessoal. Então aqui nós já vamos fazer uma conexão importante. A vermelhidão acontece porque há uma dilatação dos vasos, tá? Vermelhidão. Eu poderia dar como exemplo aquela picada de borrachudo quando você vai na praia. Estamos com saudades de ir à praia, né, pessoal? Isolados nessa quarentena. Então, quando você vai para Ilha Bela e leva aquela bela picada de um borrachudo, fica uma pápula vermelha, fica aquela área vermelha bem grande na sua pele. Aquela é a hiperemia da qual eu estou falando. Calor, pessoal. Todos nós sabemos disso. A gente olha para uma área inflamada e fala, tá quente, né? Eu poderia usar aquele meu dedo da suposta marretada, ainda bem que ele não tem nenhuma lesão de marreta aqui, e eu poderia dizer como está quente, está inchado, está vermelho e quente. Muito bem, dor. Pessoal, esse é um sinal de extrema importância e todos nós que já passamos pelas mais variadas experiências de inflamação, sabemos que as inflamações doem. O trauma dói, a machucadora dói, o sinal inflamatório. E finalmente, pessoal, e tem muito a ver com a aula de hoje, o quinto sinal é a perda de função. Por conta dos demais sinais, olha só, por conta de que está inchado, por conta de que está vermelho, por conta de que está quente, por conta de que dói, nós perdemos a função daquela região do corpo, parcial ou totalmente. Então imagina, vou voltar, hoje eu estou fixado na ideia da marretada no meu dedo, vou voltar a marretada no meu dedo. Se eu tivesse sofrido a marretada no meu dedo, eu teria muita dificuldade de utilizá-lo, por exemplo, no movimento de pinça. O movimento de pinça, que é o movimento da oponência do polegar contra
o segundo dedo, é um dos movimentos mais delicados e mais modernos e mais sofisticados do nosso corpo. Eu perderia essa capacidade, perda funcional. Meu dedo não estaria funcionando porque está machucado. Pelo contrário, eu estaria poupando de atividades, de esforço, porque dói, porque está inchado, porque está vermelho, porque está quente. E aqui, pessoal, tem um interesse muito grande falar sobre perda de função na Covid-19. De acordo com a área inflamada, nós vamos perder a função. Então eu inflamo o fígado, entra insuficiência hepática. Eu inflamo os rins, entra insuficiência renal. Eu inflamo o pulmão ou os pulmões, entra insuficiência respiratória. E aí vem toda a historinha que você está acostumado a ver na mídia: entuba, coloca no ventilador ou no respirador, se você preferir, num ambiente de terapia intensiva. É assim que acontece, perda de função. Então agora nós já sabemos que é uma síndrome, conjunto de sinais e sintomas, e nós sabemos que esses 5 são os sinais cardinais. Vem comigo agora, pessoal. Eu quero apresentar para vocês a sede geográfica onde os fenômenos da inflamação acontecem. Pessoal, os fenômenos inflamatórios acontecem na vizinhança de um vaso. Aqui eu representei os vasos que mais intimidade guardam com os tecidos, que são os capilares. Para que você saiba exatamente do que eu estou falando, imagina uma artéria qualquer. A artéria é um vaso que sai do coração levando um tecido, levando um sangue oxigenado para os tecidos. Imagine que essa artéria vai se dividindo. Quando ela chega em microvasos, nós estamos falando da rede capilar. Então os fenômenos que eu vou falar aqui, pessoal, acontecem em todos os vasos, mas particularmente nos vasos de médio, pequeno calibre e nos capilares. Acontece nos tecidos periféricos e acontece também no pulmão. Então aqui nós temos o vaso, pessoal, e o vaso tem essa disposição em tubo, né? O vaso dá passagem a um fluxo de sangue, e esse fluxo tem que ser muito coordenado, muito organizado, para não gerar entupimentos, para não gerar extravasamento. Há uma regulação muito complexa desse fluxo, de forma que ele dá saída na ponta a um sangue rico em oxigênio, rico em nutrientes, para que haja um atendimento nutricional, um atendimento ao metabolismo dos tecidos. Então, pessoal, algumas agressões, e aqui eu representei a agressão que nos diz respeito, que é a agressão da infecção, da presença do vírus SARS-CoV-2, mas poderia ter sido a marretada no meu dedo, pode ser um atropelamento, pode ser qualquer trauma, agente físico, traumatismos, agentes biológicos como vírus, bactérias, autodesregulação, ou seja, os fenômenos que eu vou descrever aqui para você pode iniciar de uma forma idiopática, pessoal, sem um agente conhecido. Nós chamamos isso de doenças autoimunes, quando o organismo se autoinflama sem uma razão conhecida. Talvez não é que sem razão, é sem razão conhecida. Muito bem, então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, pessoal, é uma alteração do tônus ou do diâmetro do vaso. Então o organismo tem um cuidado, tem uma precisão muito grande no controle do calibre, do diâmetro desse vaso. E ele faz através de uma contratilidade dos vasos, e nós chamamos essa contratilidade de tônus. Áreas inflamadas, pessoal, terão inicialmente um aumento abusivo, absurdo do seu diâmetro, e depois terão uma tendência à contratilidade, particularmente quando a inflamação se torna subaguda ou crônica. E isso é um problema para o nosso organismo, porque vai trazer um impacto direto, é claro, sobre o fluxo de sangue através desse vaso. Muito bem, então aquele inchaço, que é um dos sinais cardinais de inflamação, também vai aparecer no vaso, pessoal. Então, se você acompanhar aqui comigo no detalhe, observe a borda desse vaso e observe que nesta região aqui a borda se mostrou espessada, ela se mostrou engrossada. E isso é um inchaço da parede vascular. E o inchaço da parede vascular, pessoal,
torna a superfície interna do vaso áspera e isso pode levar à formação de coágulos ou atrapalhar o próprio fluxo de sangue dentro do vaso. Muito bem, quero descrever para vocês também, pessoal, que de tempo em tempo todos os vasos têm uns furinhos e nós chamamos esses furinhos de fenestras vasculares. E essas fenestras vasculares, pessoal, são objeto de um controle por parte do organismo muito fino, muito delicado. O organismo quer controlar o que sai de líquido, o que sai de células e o que sai de substâncias, para que ele tenha então uma condição de fazer um trânsito através desse vaso. No processo inflamatório, pessoal, por uma série de razões, existe um aumento dessas fenestras e a gente começa a ter vazamentos. Vazamentos de quê, gente? Vazamentos de proteínas. Aqui eu representei um anticorpo. Então, essa proteína com esse desenho, com essa disposição em forquilha, é uma proteína, mas não apenas anticorpos, vaza um monte de proteínas. Vaza, por exemplo, uma proteína chamada albumina. E o vazamento de albumina é um problema, porque a albumina é importante para manter a pressão osmótica do sangue. Vazam células, pessoal. Então eu representei aqui saída de célula. Olha a minha célula que bonitinha. Quais células, pessoal? Linfócitos T. Os linfócitos T estão relacionados com a defesa celular, né? Aquela briga ombro a ombro, homem a homem, em relação a qualquer tipo de agressão, no nosso caso, a agressão pela presença do vírus SARS-CoV-2. Os linfócitos B, produtores de anticorpos. Os macrófagos, pessoal, que têm a função de fagocitar, ou seja, de englobar, como se fosse comer. A gente não pode falar comer porque não é um sistema digestório, mas eles englobam essas substâncias agressoras, células muito importantes. Então elas saem pelo vaso para conseguirem atingir aquela região que está lesionada. Poderia ser, por exemplo, a ponta do meu dedo que levou a marretada ou um pulmão que está sendo agredido pelo SARS-CoV-2. Hemácias, né? Então há um extravasamento de hemácias, há um extravasamento de eosinófilos, pessoal. São exemplos de células que vazam através dessas fenestras. Muito bem, sai líquido, pessoal. Isso é um problema para o organismo. Então aqui eu desenhei como gotículas a saída de líquido. E essa saída de líquido, pessoal, faz verdadeiras poças de sangue, que são extravasamentos teciduais, ou seja, são hemorragias teciduais. Esse sangue extravasado se coagulará. Então olha aqui a figurinha de um coágulo tecidual a partir desse sangue que extravasou-se. Temos ainda, pessoal, esses fenômenos todos vão fazer com que agora o vaso cumpra mal a sua função de vaso, né? Há uma dificuldade de passagem de sangue através do vaso. E essa dificuldade de passagem, pessoal, vai diminuir a oferta dos tecidos de oxigênio e nutrientes. E olha só, pessoal, por conta desta privação, nós vamos ter lesão, porque os tecidos vão morrer por falta de glicose, principalmente, que é a sua fonte imediata de energia, vão morrer, as células morrerão por falta de oxigenação. Nós teremos um quadro de queda do pH, nós chamamos isso de acidose, acúmulo de substâncias chamadas radicais livres, que são muito importantes no fenômeno inflamatório, um campo livre para a infecção estabelecer-se e se espalhar, e uma necrose, ou seja, um tecido que vai se necrotizar, que vai ficar desfuncionalizado, que vai ficar inviável. Então vejam vocês, pessoal, quanta gama de situações acontece na inflamação. Na verdade, esse fenômeno complexo, pessoal, é um fenômeno extremamente para a saúde do nosso corpo. Então ele faz frente a qualquer lesão tecidual, ele que permite o combate a bactérias, o combate a fungos, o combate a vírus, ele que permite a reconstrução tecidual, porém, quando nós temos um processo fora de controle, pessoal, e daí eu ter chamado o nome de inflamação aberrante. Esse descontrole inflamatório é a grande
o grande problema na Covid-19. Alguém já disse acertadamente que ninguém morre, ninguém tem uma lesão grave da Covid-19 pelo vírus, mas sim pela desregulação, pela mais absoluta desregulação inflamatória. Agora, pessoal, eu mostrei um único vaso para você. Imagine isso aqui acontecendo em milhões, milhares de vasos espalhados pelos vários órgãos do nosso corpo ao mesmo tempo. Quando você imagina isso, você começou a imaginar o fenômeno da patogênese que nós chamamos, né? Ou seja, daquela ação maléfica no nosso corpo causada pelo vírus da Covid-19. É isso que acontece, pessoal. E é por isso que eu preciso que você entenda para conseguirmos chegar num patamar no futuro daqui a alguns vídeos. Você precisa desses conceitos. E agora começa a ficar muito mais fácil nós entendermos, pessoal, as formas clínicas da doença. As formas clínicas, ou seja, que sintoma, que tipo de lesão, que acometimento o paciente terá, depende dos sítios que ficarem inflamados. E aí nós podemos ter 1, 2 ou vários sítios simultâneos. Veja alguns exemplos. Sítios inflamatórios pulmonares, nós teremos pneumonias e broncopneumonias. Sítios inflamatórios hepáticos, fígado, nós teremos hepatites. Sítios inflamatórios cerebrais, nós teremos encefalite, cuja marca registrada, pessoal, é uma intensa dor de cabeça e confusão mental. Sítio inflamatório nos rins, teremos nefrites. Sítios inflamatórios na pele, teremos o dermatocovite, Covid, que é uma doença que cursa com o que a gente chama de exantema. Lembra, de certa forma, um sarampo. Quando o sítio inflamatório estiver no coração, nós teremos miocardites. Quando o sítio inflamatório estiver na superfície conjuntival, lá nos olhos, conjuntivites. Quando o sítio inflamatório estiver nos músculos, os músculos estarão inflamados, formando miosites. Quando o tubo digestório, estômago, intestinos, grosso e delgado estiverem acometidos, nós vamos ter uma inflamação levando a gastroenterocolites. E o último exemplo, pessoal, quando o nosso sítio inflamatório estiver no pâncreas, estaremos então apresentando pancreatites. Então, pessoal, veja, o principal problema, o principal fenômeno que aparece na Covid-19, inflamação desregulada, inflamação aberrante, inflamação fora do controle. E aqui já é uma pista, pessoal, dos tratamentos que se tem hoje, que se propõe em relação à Covid. Pouco importa, pessoal, se uma droga A, B ou C, e aí nós podemos citar as propaladas hoje, corticoides como a dexametasona, a hidroxicloroquina, pouco importa se ela tem alguma ação sobre o vírus, mas certamente ela fará grande diferença se ela tiver um controle, se ela tiver uma ação em relação a essa aberrância, a esse descontrole, a essa disseminação do processo inflamatório. E isso fará certamente diferença no curso clínico do paciente. Então, pessoal, esse era o recado de hoje. Eu espero que você tenha compreendido o fenômeno da inflamação. E esse fenômeno, repito, não é próprio da Covid, ele acontece todo o tempo e o tempo todo no nosso organismo. Então, conhecer isso aqui é muito importante. Ele acontece em uma gama de situações pelo nosso corpo afora. Mas em termos de Covid, é o principal, é a chave do negócio, é o principal ponto que deve ser abordado, que deve ser pensado ao se tentar compreender Covid. É isso aí, pessoal, esse era o recado de hoje. Eu quero agradecer pela companhia, eu quero agradecer pelo prestígio. Vamos juntos, até o próximo vídeo, pessoal, muito obrigado, tchau, tchau!